Olá pessoal, boa noite, quase noite, né? Final de tarde. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Arqueologia com a Érica. Hoje estou trazendo aqui novamente a Lindy para continuar a série de lives, né, que ela vem fazendo aqui, a Lindy Barbosinha, que é pesquisadora na parte de arqueologia bíblica, e o Instagram dela é esse, A Face do Cristianismo. Ela estuda arqueologia bíblica, apócrifos, e vem contando, através de várias lives, a verdadeira história do cristianismo, que eu considero de fundamental importância, até mesmo para compreendermos nossa história. Então, vou adicionar aqui ela. Lindy, eu vou te mandar a solicitação. Deixa eu ver aqui como é. Aqui. Convite. Vamos ver se vai dar certo de primeira. Às vezes no comecinho da live, pessoal, a gente tem uns contratempos, questão de imagem. Vamos ver. Ai, agora sim, agora deu certo. De primeira. Nossa. Deixa eu ajeitar. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Vivendo e achando bom, que nem você. Ai, sim. Pois é, hoje deu tudo Vivendo e certo. Hoje deu tudo certo de primeira, assim, não tivemos problemas. Que às vezes a gente passa os 10 primeiros minutos ajustando som, imagem. Bem-vindos, pessoal. A Lindy, mais uma vez, grande pesquisadora, sempre trazendo conhecimento. Eu aconselho quem não assistiu às lives, ela já fez várias lives aqui, acho que essa é a 8ª, não é, Lindy? você sabe que eu perdi a conta? Eu também perdi a conta, porque é tanta história, ela começa a estudar esses manuscritos antigos, os livros apócrifos, que é muito material e pouco explorado, pessoal. É um material vasto, e o que eu vejo os pesquisadores parece que não tem muito interesse. E ela faz todo esse trabalho de trazer, de correlacionar com a própria Bíblia, e vários autores também que ela utiliza. Eu sempre cito na descrição das lives. E quem não viu, eu aconselho a assistir as anteriores. Não é, Lindy? Pode falar com o pessoal, Lindy. Eu fiquei falando. Boa noite a todos, boa noite, Érica. Boa noite. Bom, então nós vamos dar continuidade na live anterior, né? E nós estávamos assemelhando Domiciano, a família Flaviana com a Bíblia, não é? A Bíblia canônica, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente vai dar continuidade hoje, né? Falar um pouco sobre. Exatamente. Então, vamos aqui, ó. Bom, eu já falei, né, que a família Flaviana e Joséfo estavam junto, né? O escriba da época, o escritor da época, contemporâneo, né? Estava com essa família na época, então ele fez dois livros muito importantes que a gente encontra vários relatos dele na Bíblia canônica, que é o Guerra dos Judeus e História dos Hebreus. Esse foi o livro, os contos de Flávio José. E nesses livros, ele endeusa, né? Aliás, ele não endeusa, né? Porque naquela época, na época dos imperadores, então era comum eles deificar, né? Deificar, fugiu a palavra. Mas, eles Sim, endeusavam, né? eles deificavam, né? Essa família Flaviana, pessoal, quem não assistiu às lives anteriores, por isso que eu digo, eu aconselho, porque é uma complementa a outra. É muito conhecimento, é muita informação, são vários livros, e tudo começa com essa família, os Flavianos. E o Joséfo tem uma live aqui que a Lindy falou única e exclusivamente dele, citou vários livros, bibliografia vasta, como sempre. E assim, o Joséfo, ele foi um historiador, né, romano-judaico, e ele se tornou cidadão de Roma após a queda de Jerusalém, aquela destruição, enfim, aquele caos que houve total, que a Lindy descreveu em detalhes. E assim, ele foi usado por essas pessoas, apesar de que até que ele gostou de ser usado, foi usado em todo esse processo de manipulação. E assim, a Lindy vem falando sobre isso, a influência dele
na construção do Novo Testamento bíblico, dos evangelhos do Novo Testamento. E ela vem mostrando correlações com relação a isso. E vocês podem ver, ela começou na live passada falando sobre, vocês podem ver, foi há 14 dias mais ou menos, 14, 13 dias atrás, e vocês podem estar vendo lá, para não ficar totalmente perdido, depois vai lá, dá uma olhada, dá uma conferida, porque é muita informação. São vários livros que ela cita, e assim, você vê que muitos dos livros da obra do Joséfo está lá dentro da Bíblia, nos capítulos, nos versículos bíblicos, e tudo isso é citado. Inclusive, eu aconselho quem tá, é interessante pesquisarem também por conta própria, porque assim a gente não está se colocando em nenhum momento como donos da verdade, apenas a Lindy, ela investiga muito e ela está trazendo isso para a gente. Então, eu aconselho a anotar, pegar um lápis. Eu costumo assistir lives, aulas, sempre anotando. Então, anota, porque ela vai dar várias referências, capítulos, versículos bíblicos. E às vezes é interessante anotar para depois ir lá e conferir. Será que a Lindy está falando a verdade? Deixa eu conferir. E ela indica vários livros, não só do Joséfo, como outros autores, apócrifos também, como aquele apócrifo que você indicou, acho que é Salvador, não sei o que do Salvador. É alguma coisa com Salvador, que eu achei muito interessante. É tanto livro que eu acabei, é, passou batido o nome desse apócrifo. E assim, É é, a vingança do Salvador. A Vingança do Salvador, né, que eu considero um dos apócrifos assim mais importantes, e é Conheceis a verdade libertará. Sim, né, em todos os sentidos, porque o conhecimento de fato ele liberta, né, nos faz, não nos permite cair em mais amarras, né, nos permite uma liberdade, inclusive mental, para se Isso livrar mesmo. de todo esse aprisionamento que foi construído ao longo da história, toda essa manipulação. Né, isso. Inclusive, pessoal, só antes da Lindy começar, mostrar novamente o livro que a gente sempre indica, inclusive esse livro, Messias de César, do Joseph Atwill. Eu sempre indico esse livro, certo? Só tem em inglês, mas vale muito a pena a leitura dele, porque uma das teses que ele defende, esse autor, que foi um grande estudioso da Bíblia, ele estudou latim, grego, enfim. Uma das teses que ele defende, eu vou perguntar a Lindy se ela concorda, é que justamente o Novo Testamento, ele coloca evidências de que o Novo Testamento bíblico é de autoria romana. Lindy, e aí, você concorda? Tudo que você vem coletando de dados, a investigação, tá levando a isso mesmo? Sim, concordo plenamente com ele. É a história de Roma, eram os costumes de Roma, era as penas, né, de morte de Roma, era tudo de Roma. Sim. Então, a Bíblia, vamos dizer assim, ela não é um livro que foi, ela é de Deus, foi Deus quem fez, céu da mente de Deus. Não, ela é uma história contada da época. Eram leis para aquelas pessoas da época, não é? Era costume da época. Aí eu quero deixar bem claro também para quem vai assistir, se você é uma pessoa que ainda está com o pé dentro do cristianismo, você acredita piamente, você não quer desconstrução, então a live não é para você. A live não é para você. A live é para aquelas pessoas que querem ir além, ela quer desconstruir algo que está te fazendo mal. Então a gente está aqui para isso, não para você que quer continuar, não é? Porque às vezes até fere, né? Às vezes eu estou aqui tentando ensinar, tentando ajudar. Eu e a Erika estamos fazendo uma live para te ajudar. E aí a pessoa às vezes fala, não, isso, mas elas estão acabando com Deus, elas estão destruindo a Bíblia, coisa, e não é isso, né? Nós não estamos aqui para destruição, nós não estamos aqui para ferir ninguém, estamos aqui para ajudar. É esse o motivo da live, é esse o motivo
do meu trabalho também e do trabalho da Érica. Ajudar, não destruir você, É um não trabalho é? investigativo, independente de crenças, é totalmente independente. Eu até venho evitando utilizar essa palavra eu acredito. Eu venho tendo uma certa cautela quando eu coloco isso, eu acredito, porque na minha cabeça, na minha mente, vem logo a ideia de crença. E eu acredito que a ideia é nos libertarmos dessas crenças que, em sua maioria, na maioria das vezes, são limitantes, principalmente quando a gente se refere a questões de muito religiosidade. A gente tem várias religiões. E, Érica, eu gosto de estudar religiões. Eu também, sempre, assim, eu acho bacana compreender. É legal porque a gente vai aprendendo também, fazendo correlações e, de certa forma, entendendo a verdade dentro daquilo. É o que a gente faz com o cristianismo. E lembrando, assim, que há uma grande diferença entre você desvelar o cristianismo e em você ser ateia, são ateias, é ateísmo, não tem nada a ver com ateísmo, certo? Isso não tem nada a ver, mesmo porque nós temos a concepção nossa de Deus apenas difere das religiões, do que as religiões pregam, implantam aquilo na mente das pessoas e é aquilo e acabou-se. E dessa forma limitando cada vez mais o pensamento. Então, o que a gente mostra, principalmente a Lindy, porque é uma pesquisa dela, eu aprendo também, eu acabo aprendendo bastante com essas lives, porque ela traz justamente o conhecimento para libertar dessas amarras, para a pessoa não se limitar, ir além, questionar. Poxa, será que foi assim? Será que tudo que a gente aprendeu desde criança, quem foi criado dentro do cristianismo, como nós fomos, e assim, será que é daquela forma? Ou a gente pode questionar, tentar entender o porquê de certas questões? E de onde veio o próprio cristianismo que veio do Império Romano, né? Não veio de um poder superior, nada disso. Então, e diferente, e assim, saber separar também a questão da consciência crística, que muitos falam, consciência crística aí é um outro assunto, aí é um estado de iluminação, um nível consciencial mais elevado, aí é outra questão. E isso eu defendo, né, e acho bacana, acredito sim em seres com níveis conscienciais acima. A gente conversa muito sobre isso, né, e até mesmo porque somos multidimensionais. Então, isso é um outro assunto. Mas a questão da religião em si, o fato dela ter sido criada, o porquê. Mas eu sou feliz na religião tranquila. A gente não está aqui para querer que ninguém acabe com a sua religião. A gente quer só mostrar um trabalho investigativo. Até mesmo para você estar ali. Mas eu gosto de frequentar o culto e tal. Tudo bem, você vai, está ali, participa daquele grupo, é bacana a energia. Mas você está ali consciente e não inconsciente. O ruim é quando a gente está inconsciente e acaba sendo manipulado de todos os lados. E o bom do conhecimento é que ele te faz adentrar em novas realidades, elevar seu nível consciencial e você fica ali, mas você fica esperto para o que está acontecendo, não é isso? Então, a live de hoje, pessoal, tem esse tema. A gente está iniciando essa série aqui todas as quartas-feiras, não todas, mas às vezes de 15 em 15 dias. A Lindy sempre está aqui, a Lindy Barbosinha. Ela tem um Instagram dela, que vocês estão vendo. Ela tem um Instagram pessoal, Lindy Barbosinha, que ela é escritora também. E tem esse outro que ela utilizou para entrar, de pesquisa dela nessa área, que é a Face do Cristianismo. Ela tem um Instagram, onde ela sempre está postando pesquisas, e o canal dela no YouTube. Tá bom? E a live de hoje a gente inicia uma série que se chama A Face Oculta do Cristianismo. E aí vão ter várias partes, né? A parte um, 2, que são as correlações que ela vai fazer entre os livros, no caso hoje, entre os livros do Joséfo, que são vários livros, e bem interessantes a história desse historiador que se utilizou de fatos para manipular a própria história e o próprio cristianismo. E ela vai correlacionar com versículos, capítulos da Bíblia. Isso que é legal, né? Porque uma pessoa que leu a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, como eu estava falando, muitos cristãos, eles não conhecem a Bíblia. Eles não leram. Eu mesma, assim, fui cristã durante um tempo, né? Minha família é extremamente católica. E eu confesso que eu
Mesmo na época que eu estava ali mais engajada, ali dentro e tudo, vivenciando aquilo, eu não parei para ler de fato a Bíblia. Não é ler um versículozinho aqui, outro acolá, não. É ler, pegar e estudar. Eu acho que até muitos teólogos, eu acho que nem eles têm esse comprometimento hoje. Infelizmente, o que eu venho vendo de alguns estudos, né, baseado em alguns estudos. Então, isso é importante, a pessoa conhecer. E eu vejo que muitos não conhecem. É tanto que ela já citou, na live passada, ela citou alguns capítulos, versículos impressionantes. Eu fiquei pensando, nossa, isso está na Bíblia. Esse versículo é bíblico, eu não acredito, sério. E está lá na Bíblia, quer dizer, a gente não conhece. E é um livro considerado sagrado e tudo mais, enfim. Então, vamos tirar um pouco certas crenças limitantes, né, da mente, tentar esvaziar um pouco mais a mente para poder compreender todo esse estudo, tá ok? Lindy, pode ficar à vontade. Aí, assim, pessoal, ela vai começar a explanar, falar algumas coisas para a gente, algumas informações. De vez em quando a gente dá uma pausa, vê alguma pergunta no chat, fala com o pessoal. Tá bom, Lindy, esteja à vontade para indicar livros, né? Falar você vai citar vários versículos, né? Indica os livros, autores, que aí para o pessoal fazer a investigação, né? Cada um fazer a sua investigação. Certíssimo. Então vamos começar já a live. Vamos começar pelos historiadores, né? Suetônio, Dio, Tácito, eles escreveram cenas onde esse relato eu conto na live quando a gente fala sobre o Vespasiano. Eu contei isso, mas eu quero contar aqui de novo para poder a gente entrar no tema com mais profundidade do que eu quero dizer. Então, esses três historiadores, né, citando também o José, vou citar logo mais, eles têm eles escreveram nas histórias, nos livros deles, né, que o imperador Vespasiano curou um cego, né, com saliva nos olhos, um homem com a mão atrofiada e um coxo. Isso no livro de Tácito, a história. Aliás, não é a história, é história. Tácito, o livro é história. E o livro dele é o livro 4. E está no capítulo 81 dessa obra dele. E Suetônio também menciona esse mesmo episódio, aliás, um episódio semelhante, onde Vespasiano cura um homem coxo e um cego. Depois, livro dos 12 Césares, aliás, esse é o Suetônio, livro dos 12 Césares. Esse livro é o livro 10, né? Que o nome do livro é Vida de Vespasiano. E essa cura desse cego, né? Tá lá na Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai lá no livro de João, no capítulo 9. Tá essa cura do cego, que foi Jesus quem curou. Ou seja, Vespasiano e Jesus fizeram a mesma, digamos, o mesmo Milagres, né? Mesmo. milagre. Então, podemos notar aí semelhança gritante, Sim. não é? E o Dio diz que Vespasiano curou duas pessoas, uma com uma mão murcha no mínimo deveria ser mirrada, né? Uma mão que ficou, né? E outra cega, que o procuravam, né? Essas pessoas procuravam ele por conta de uma visão que ele teve na época, que ele conta, que ele teve uma visão, e isso está lá na live que eu fiz anterior, que ele chegou num tempo e ali ele teve uma visão, e dali daquela visão ele começou a fazer os milagres dele, né? E então ele curou essa com a mão murcha, ele curou ela pisando na mão dela, pisando,
na mão dela, ele pisou na mão dessa pessoa que estava com problema e a pessoa se curou. Não é? É um milagre bem estranho, mas é um milagreiro. E o outro, ele cuspiu no olho da pessoa e a pessoa se curou. É uns milagres meio maluco, mas é os mesmos milagres que você encontra lá na Bíblia, que Jesus também fez uma lama ali com a sua saliva e passou nos olhos do cego e o cego voltou a enxergar. Mandou ele lavar, ele lavou e voltou a enxergar. Então aí eu faço uma pergunta. Por que esse milagre tão maluco, tão, eu vou dizer, nojento? Se a pessoa é uma pessoa que ela faz milagre, não tem necessidade. Era só chegar e falar, olha, você pode enxergar. Eu estou dizendo para você enxergar. Pronto, a pessoa já vai enxergar. Mas para que tudo isso? Não é estranho? Sim. É muito estranho. Então, é a mesma semelhança. Domiciano, Deus, Jesus, Vespasiano, Tito com Jesus, que Tito também fez milagres. Eu falei sobre isso na live de Tito, né? Então a gente pode notar que a família Flaviana estão dentro da Bíblia Sagrada. Eles estão dentro da Bíblia Sagrada. Então vamos aqui agora aquele milagre de Jesus. Jesus fez, transformou água em vinho. Eu contei sobre esse relato também na live de Vespasiano, mas eu fiz questão de trazer de volta nessa live. Para que quem não assistiu, quem não acompanhou, para ver a semelhança, né? Então, Vespasiano transbordou vinho. Jesus também. No livro de Histórias Romanas, que é do Tio, livro Guerra dos Judeus, de Joséfo, tem Vespasiano como o Messias. O Messias, né, o Jesus que fez esse milagre, ele estava numa festa, acabou o vinho, ele foi lá, transformou água em vinho. A história conta desses historiadores da época que o vinho escorreu pelas ruas afora, alagou o vinho. Né? E Jesus também, lá em João, capítulo 2, o versículo 1 até o 11, conta esse milagre do vinho. Que Jesus chega na casa de um amigo dele lá, né? Era uma festa de bodas não sei o quê, não lembro se era prata, ouro, alguma coisa. Mas ele vai nessa festa com a mãe dele, chega lá, acaba o vinho, aí a mãe dele fala, Jesus, acabou o vinho, como é que fica? Fala, não, manda trazer todos os vasos, tudo que tiver aí que a gente vai dar um jeito. Então ele vai, transforma o vinho, a água em vinho, as pessoas tomam e dizem, nossa, mas esse vinho é o melhor vinho que tem. Lindy, deixa eu só te interromper. Eu não gosto de interromper, principalmente quando tá assim no meio de um relato, né? Primeiramente, boa noite, pessoal. Quem tá chegando, boa noite, Roseli, querida, tudo bem? E boa noite, João. O João tá perguntando aqui, Lindy, vai dando o século do autor, por favor. Esses autores, ela já falou em várias lives anteriores, né? Então, para alguns que já vêm acompanhando, não são, assim, tipo, novidade. Mas para quem está chegando agora, né? Tipo, ela falou do Suetônio, do Joséfo, que são lá da época, né? E essa família Flaviana teve 3 lives anteriores onde ela falou sobre os imperadores romanos que se tornaram deuses, justamente se referindo a essa família flaviana, aos 3 imperadores, Vespasiano, que é o pai, e os 2 filhos, Tito e Domiciano, que é o irmão mais novo do Tito. O Tito foi o que ficou mais popular, até há algumas correlações entre ele e Jesus,
né? Inclusive, o livro que eu citei, do Joseph Atwill, é um livro até de 2005, 2006. Esse livro, aqui ele faz um compilado, o Messias de César, uma conspiração romana para inventar Jesus. Que ele faz todo um compilado de tudo isso, ele mostra correlações de que o Novo Testamento é de autoria romana. E aí ele mostra várias questões envolvendo Joséfo e o Novo Testamento. Joséfo, que é lá do período 70 depois de Cristo, né, ali onde houve, ele presenciou o cerco a Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Aí o Suetônio, o Líndia, é da mesma época, Suetônio um pouquinho para um frente. pouquinho depois. Isso. Aliás, Suetônio, ele é da época de Domiciano, bem no final quase Ali por da gestão. volta de 90 depois de Cristo. É 81 por aí. Quando o Domiciano estava no poder, ele estava lá também. Pronto. Inclusive, ela fala, pessoal, com detalhes de cada um desses imperadores que foram cruciais. Eu digo assim, sem medo algum de afirmar, eu afirmo mesmo, porque eu tenho embasamento para isso. Nós temos, né, Lindy? Foram cruciais para a história do cristianismo, para se implantar de fato o cristianismo. Por isso que ela fez 3 lives, eu recomendo quem não viu depois ver, tá no feed, falando de cada uma dessas pessoas. Vespasiano, Tito e Domiciano. Então, são autores, historiadores, geralmente, desse período, que foram importantes para construir o Novo Testamento também. E daí ela está mostrando correlações entre eles. Oi, Rômulo, bem-vindo. Está mostrando correlações entre eles. Tito é o filho do Vespasiano, João. Ele, inclusive, o nome dele está relacionado à invasão e destruição de Jerusalém, certo? A destruição ocorreu em 70 depois de Cristo, né? Ela foi oficializada, finalizada. Então é a este Tito que a gente se refere. Inclusive o livro que eu mostrei do Joseph Atwill, o estudioso da Bíblia, né? Estudou grego, enfim, latim. E ele fala também, ele mostra algumas evidências de que aí tem que realmente ler o livro. A gente já falou sobre isso também em lives para ver direitinho. Ele correlaciona Jesus e o Tito Flávio, né? Então, há várias correlações importantes, por isso que eu digo que uma live auxilia a outra, são construções, né, que vem acontecendo. Então, eu acabei interrompendo a Lindy e ela tá correlacionando livros desses historiadores da época com a Bíblia, certo? Por isso que é importante muita atenção e também se possível, anotar, porque são vários capítulos, versículos, que aí a pessoa depois vai e verifica lá. Tá bom? Desculpa, Lindy, de te interromper. Pode continuar. Não, que isso, imagina. Oi, Rômulo, tudo bem? Então, eu ia falar justamente de Tito, né? É, Tito, Tito filho, né? Ao morrer, ele recebeu o nome de Filho de Deus, como a gente sabe, já falamos na live que foi só dele, né? Então, o nome Titus, em latim, significa pomba, né? Ou seja, Tito cumpriu a profecia da destruição de Jerusalém, porque ele era o filho que estava para vir, né? E ele foi reconhecido como filho de Deus, e realmente era um filho de Deus, porque o Vespasiano foi deificado, ele era um Deus, né? E seu nome era como a pomba do Espírito Santo. Ou seja, a pomba chegou ali para destruir. Era um sinal de destruição, veio o filho do homem, que era Tito, destruiu Jerusalém, e é o que está na Bíblia, que falei na live anterior, né? Sobre essa destruição, que está lá em Apocalipse, se eu não me engano, acho que eu marquei aqui, mais para frente, Inclusive, mas a missão de Jesus, ela antecipou a campanha militar do Tito, né? Já começam daí as correlações. Toda a missão de Jesus Cristo antecipou essa campanha militar.
Exato. Aí na Bíblia, Jesus avisa que o Filho do Homem apareceria sobre as nuvens com o seu exército. Então, foi o que aconteceu com Tito. Quando Tito chega lá no livro de José, isso aqui na Bíblia está escrito em Mateus, no versículo 24 ao 30. E Apocalipse, no 19, capítulo 19, versículo 1 a seguir. E em Guerra dos Judeus, do livro de José, livro 6, capítulo 5, José relata que Tito e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição. Cavalos, fogo, né? Como está relatado em Apocalipse. E o Filho do Homem sobre as nuvens. Esse é o relato de José, que foi parar em Mateus e foi parar em Apocalipse da Bíblia Sagrada. Então, aí a gente vê que digamos que, como que era o nome dele? Augustinho, esse santo Augustinho, Eusébio, lembrei o nome dele, Eusébio de Cesareia, ele fez um compilado desses livros, desses escritores contemporâneos e jogou na Bíblia. Só que ele tirou o nome dos deuses, porque a gente sabe quem é Deus. Era o Deus Tito, era o Jesus Tito, era o Deus Vespasiano, era o Deus Domiciano. Ele tirou esses nomes e ele jogou ali como Deus. Yahvé, Deus Todo-Poderoso, ele foi colocando os nomes que eles bem queriam ali. Deram título a esse Deus, mas a gente sabe que esse Deus eram os imperadores, era a família Flaviana. Quando a gente começa a pesquisar e ir fundo, a gente começa a ver relatos do livro desses historiadores com os versículos, capítulos da Bíblia, onde Deus manda matar, onde Deus manda... É tudo dos livros de Joséfo, é de Suetônio, é do Dio, né, é do Tácito. Então, para poder, se a pessoa quer pesquisar mais, ela vai ter que se aprofundar mais nos livros, ela vai ter que ter a Bíblia sua do lado e os livros desses escritores antigos de outros, para você poder ver ali a semelhança gritante. Não tinha nada de Deus, Yahvé, Deus Emanuel, Deus Todo-Poderoso mandou fazer isso. Não tinha nada disso. Era a família Flaviana. Esses deuses era a família Flaviana. Então, aqui... e aí, teve um outro... Quer falar, Érica? Só resumindo, essa família de imperadores, né, que já foi falado aqui, resumindo, eles pintaram e bordaram, se colocaram como deuses e aprontaram todas. E está lá na Bíblia, né, vários feitos do Deus. Deus mandou isso, Deus mandou fazer isso, Deus fez isso. Mas, na verdade, referindo-se a estes imperadores romanos. Então, assim, é importante diferenciar isso. Por isso que tem que ter muita cautela ao se falar o Deus bíblico. Porque, de fato, aquele Deus bíblico não é o Deus, de fato. Assim, desculpa se eu estou ferindo a crença de alguém, não é que eu não acredito em Deus, eu estou falando. Já tinha falado isso. Boa noite, Ana. Boa noite, Eduardo. É justamente o quê? A visão do Deus. Deus, ele não está fora, ele está dentro da gente. A minha concepção de divindade é outra. Né? Um Deus que não é onisciente, onipresente, como aquele que se apresenta ali, ele de fato não é a fonte criadora. Ali foram pessoas que se utilizaram do título, colocaram ali dentro de uma religião para manipular a massa e continuam fazendo até hoje. Foi um trabalho tão bem feito que você continua vendo até hoje. Tá lá, o Vaticano, lindo e maravilhoso, e o pessoal adorando, né, as figuras lá, ali tem toda uma história ali, que eu já até falei sobre isso em outras lives. Não vou entrar em maiores detalhes aqui. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Mas, assim, quem já acompanha sabe dessa história.
E tudo isso está correlacionado, né? E eles continuam firmes e fortes até hoje, dominando, imperando. Desculpa, Lindy, mais uma vez, interromper. Não esquenta, Érica. Quando precisar interromper, pode falar. Então, a gente sabe que a família Flaviana e José, né, eles se apoderaram também, na outra live, teve uma live que eu falei sobre isso, não lembro agora qual foi, mas eles se apoderaram também de deuses e deusas mitológicos, né, para poder fazer história, se titular ali no meio, pegaram a história desses deuses mitológicos para eles, colocaram o nome deles. Tanto que a Suetônio, ele conta que quando Domiciano ele ia escrever alguma lei ou alguma coisa, mandar algum recado para a tropa ou para alguém, ele começava assim, ó, Deus manda-lhe dizer que... E aí depois ele fazia, obedeça ao seu Deus. Ou seja, ele se intitulava assim, ele era o Deus. Ele era um Deus. Né? Então, a gente já pode notar que é as mesmas características, às vezes, quando você lê a Bíblia, Deus manda dizer a Ezequiel, Deus manda dizer a Jacó, né? Então, ou seja, é uma semelhança ali monstruosa, grandiosa, né? Aí tem uma passagem na Bíblia, Érica, muito interessante, que é de um juiz chamado Jefté. Jefté, essa história está em Juízes, no capítulo 11, versículo 29 até o 40. Jefté, ele vai lutar contra os filhos de Amon e ele diz assim, olha, meu Deus, eu quero fazer aqui um pacto com o Senhor. Não é pacto, né? Vou dizer. Quero fazer um propósito com o Senhor. Se eu ganhar, se o Senhor me der a cabeça deles, né? A primeira pessoa, quando eu chegar na guerra, a primeira pessoa que vier me cumprimentar, eu vou entregar essa pessoa para sacrifício a ti. Sacrifício vivo a ti. Na época eles falavam holocausto. Vou oferecer essa pessoa para holocausto, que era queimar a pessoa viva, né? Ok, ele foi nessa guerra, ele ganhou e ele veio todo feliz. A primeira pessoa que ele encontra, que vem ao encontro dele, fazendo festa, com tambores, era a filha dele. Nossa. A história conta que ele sacrificou a filha. A filha diz, pai, eu sei que o senhor não pode, o senhor já fez esse propósito com o seu Deus e o senhor não pode voltar atrás. O senhor vai fazer, eu quero que o senhor faça, mas eu só peço uma coisa ao senhor. Me dê alguns dias para que eu possa chorar a minha virgindade e assim eu volto para que o senhor faça o seu propósito. E assim foi feito. Ela ficou retida por alguns dias, depois voltou e o pai dela sacrificou a filha em nome de Deus. E aí eu volto lá na história. De quem que fez isso com a filha? Vespasiano. Eu lembrei disso. Vespasiano sacrificou a filha, a Domitila, né? Ele pediu a cabeça do povo da guerra, que agora eu não me recordo mais, mas ele queria, eu quero ganhar a guerra. E a hora que eu voltar, eu retornar, a primeira pessoa que vier ao meu encontro me cumprimentar, eu darei a essa pessoa sacrifício vivo ao Senhor. Então, quando ele retorna da guerra, quem é que ele encontra que vem fazer festa para ele? A filha dele, Domitila. Então, a história conta que ele teve que chorou, se lastimou, assim como Jefté,
mas ele sacrificou a filha. Tanto um quanto o outro sacrificou a filha. Então, nós podemos ver aqui que Jefité era o Vespasiano. Só trocou de nome, porque eles trocavam o nome. Né? Eles trocavam o nome dos Eles trocavam personagens. nome para aparecer, eles trocavam nome para parecer assim que era uma outra história, mas na verdade era uma cópia, né? O que o Joséfo e outros historiadores da época que foram usados pelo Império Romano, principalmente por essa família dos Flavianos, como é que eu posso dizer, essa dinastia flaviana que eles dominaram durante um tempo. E antes de começar a dinastia Antonina, foi a dinastia Flaviana. E, assim, para não ficar os mesmos nomes, para dificultar o trabalho de quem fosse xeretar, investigar, como a Lindy está fazendo, né? Porque ela está fazendo isso, está investigando lá os feitos desses seres. E, assim, as mesmas histórias, né? Os historiadores pegavam o que eles estavam vendo, vivenciando ali, colocavam lá no Novo Testamento. Principalmente o Novo Testamento, que foi, né, assim, organizado por esse pessoal, né, isso. Exatamente. E esses que eu digo, esses bonitinhos, né? Esses inteligentes, né? Foram o Cesareia lá, como é que é o nome dele? Esqueci agora, foge o nome dele da mente. Eu sei que é Agostinho. Acabei de falar o nome dele aí para trás, Foi, esqueci. é alguma coisa de Cesareia. Eu também, Vamos, por enquanto eu não lembro, vou dizer só o sobrenome dele. É o Cesareia, os maravilhosos que fez isso, os inteligentes que fizeram isso, né? O Cesareia e Agostinho e mais uma Eusébio. Isso, Rômulo. Parabéns, Rômulo. O Rômulo tá ligado. Eusébio de Cesareia, Agostinho e mais um grupo, né? Que escolheram a dedo os livros de quais eles iriam colocar para a Bíblia canônica e o que eles iriam mudar, o que eles iam complementar, né? Uma curiosidade muito grande é que o livro de Marcos, né? Livro de Marcos não tem ali, segundo a puxa, o apócrifo dele, o livro dele, não são livros, são frases. Não dá uma folha de papel, não dá uma folha de papel assim, o livro de Marcos que foi encontrado. Livro de Marcos dá esse pedacinho aqui para cima, que foi encontrado. E aí o que acontece? Na Bíblia você vê que o livro de Marcos tem várias páginas, tem várias coisas que eles colocaram ali. E não tinha. Né? Então, dá para ver que eles complementaram muita coisa, eles colocaram muita coisa e eles tiraram muita coisa. É igual o livro de Madalena. O livro de Madalena, eu acredito que esteja na Bíblia católica, né? O livro de Madalena tem ali também pouquinhas frases ainda. Quando você vê, tem falhas. Aqui está o livro apócrifo dela, encontrado. Aqui tem uns pedaços, umas falhas faltando. Aqui tem umas palavrinhas falhas, frases falhas. Ou seja, são livros que complementaram. O Eusébio de Cesareia, o Agostinho, que hoje ele é um santo, né? Santo esse é o Agostinho. Santo Agostinho, que eu vejo muita gente falando, endeusando. Olha que É esse interessante, né? Mais um né? Deus. E, exatamente. O Clemente também estava nesse O meio. Clemente, que foi o Papa Clemente, é isso? O Clemente também estava nesse Clemente que meio. pertencia à família flaviana, porque eles que criaram, essa família criou, além de vários sacramentos que são utilizados na religião, esses sacramentos não vieram do judaísmo, eles foram criados por essas pessoas, esses imperadores na época, dessa família flaviana. O colégio de bispos, o papado foi criado por eles, né? O papado que ainda hoje segue firme e forte. Exatamente. E aí
A Bíblia ela é tão os costumes daquela época, ela é tão, digamos, tão romana, né? Tão da época que as histórias dela, as histórias macabras dela, está lá. Se a gente for ler, está lá. São histórias de lá de Roma, são histórias absurdas. Tem uma que eu fiz questão de trazer aqui, e eu já digo já, se a pessoa for uma pessoa sensível, já sai da live, porque eu vou dizer Agora eu tô essa curiosa. história. Então, foi assim, ó. Em Juízes capítulo 19 e 20 a seguir, tem uma história de um ancião que me foge a memória desse ancião. Eu acho que a Bíblia nem fala o nome desse ancião, só fala ancião. Ele recebeu um homem na casa dele, né? Ele tinha uma filha, a filha dele era casada com esse cara. Deixa eu contar uma história meio. O sogro recebe o genro em casa, né? E aí o genro leva a filha dele e a concubina. Levou para ficar em casa lá, porque ele ia ter que ir para a guerra, alguma coisa assim. Então ele teve que levar as filhas. Levou as filhas para lá e ele voltou. Ele voltou e ficou com esse ancião, o sogro, as duas. Aí chegou um homem, eu não me recordo se foi um ou dois. Quem for ler vai ver direitinho. Chegou esse cara, vou colocar um cara, um homem. Chegou esse homem na casa dele, bateu, tal, viu? É aqui que mora. Falando, sim, entra, vamos cear. Enquanto ele está ali ceando, tal, aquela festa toda, porque era uma honra quando se recebia alguém na sua casa. Chegam os filhos de Belial, cercaram a casa do senhorzinho e falaram, viu? Joga esse cara aí para fora aí que a gente quer conhecer ele. Conhecer, dentro desse palavreado, é estuprar. É esse nível. Aí ele fica apavorado. Não, você não pode fazer isso com o homem de jeito nenhum. Então nós vamos quebrar a porta e entrar. A gente quer o cara, joga o cara aí para fora. Só uma dúvida, Lindy. Está na Bíblia? Está na Bíblia, em Juízes, capítulo 19 e 20 seguir. Aí sabe o que esse ancião faz? Ele pega a concubina dele pelo braço, arrasta ela, joga ela porta fora, fala, aqui eu tenho uma mulher aqui que vocês podem fazer ela, abusar dela, fazer o que quiserem. Mas não toca nesse homem. Não toca no meu convidado. Aí a Bíblia conta que eles pegaram ela, destroçaram ela, né? Estupraram ela, fizeram judiação com ela, e aí ela consegue chegar, e vão embora. Aí ela consegue chegar até uma casa, um lugar, e espera amanhecer, aí amanhece, eles encontram ela lá, leva ela até a casa do sogro, chega lá, o marido volta, encontra ela naquela situação, ele pega ela, corta ela em partes, corta o corpo dela em partes. É isso mesmo que vocês estão escutando. Ele esquarteja ela, pega cada pedaço e ele manda levar em cada cidade o pedaço dela. Né? Ou seja, ele ficou com tanta raiva ali do ocorrido, que ele cortou em partes essa mulher e distribuiu para as cidades vizinhas. Né? E isso está na Bíblia. Aí eu falo, esses costumes era costume de Roma, porque na época o povo de Roma era um povo, eu vou dizer bem a realidade, era um povo louco. Eles eram selvagens. E aí digo, as pessoas têm tanto amor
tanto carinho pela Bíblia, e diz que a Bíblia é tão santa, é um livro que é um livro de ficar na cabeceira da cama. Érica, te faço uma pergunta. Você colocaria um livro desse para dormir ali, ficar ali na cabeceira da sua cama? E o pior é saber que tem histórias desse nível lá. Eu nunca tinha visto essa passagem, eu confesso que eu não sabia, assim como várias outras. Eu tô assim, passada. Tem a história também de as pessoas, quem for evangélico, quem foi ex-evangélico, vai lembrar da história de Safira e Ananias. Vou contar meio por cima essa história. Essa história está em Atos, na Bíblia, Atos, capítulo 5 até o 11. Então, Érica, veja como que a coincidência da história. O apóstolo Pedro, ele tomou aquele mesmo, aquela mesma lei de Jesus, que era assim: venda tudo e me segue. Vende tudo, pega o seu dinheiro, deposita aos pés dos discípulos e me segue. Só que Ananias e Safira, eles quiseram judiação, eu tenho dó. Eles venderam tudo, porque eles queriam seguir. Quem não quer seguir um cara que faz milagre, né? E Pedro começou também a fazer milagre. Os apóstolos faziam milagre. Então, quem não quer seguir esse povo, né? Povo santo, povo maravilhoso. Então, eles foram, venderam a casa dele, as fazendas deles, né? Vendeu o que eles tinham. Pegou uma parte do dinheiro, guardou, e a outra eles depositaram aos pés de Pedro. A Bíblia conta que Pedro olhou para Ananias e falou: Ananias, cadê o restante do dinheiro? Não, senhor, está aqui. Oi? Não está aqui tudo. Pois você está mentindo, não vai dar o dinheiro. Ele, não tem mais dinheiro. Então, Deus está matando você. Deus te amaldiçoa e te mata agora. Ananias, pá, caiu duro, morreu. Aí daqui a pouco lá vem Safira, toda faceira, tadinha, com um dinheirinho na mão, depositou ali para Pedro. Aí Pedro olha para Safira: cadê o dinheiro restante? Não, não tem mais dinheiro. Como que não tem? Tem sim. Tá vendo ali seu marido está morto? Nós vamos, já está abrindo uma cova para ele, nós vamos abrir mais uma para você então. Que Deus faça com que você também caia morta, porque você está enganando o seu Deus. Ela também, pá, caiu morta. Ou seja, olha a estratégia do cristianismo para fazer com que as pessoas devolvam o dízimo, devolva não, porque não é do cristianismo, é da igreja, para que as pessoas deem o dízimo e para que as pessoas ofertem. Não adianta você, é 10%, é 10%, não adianta você levar 5%, não, porque senão Deus vai te matar, infeliz. Então, as pessoas dentro do cristianismo, elas ficam com tanto medo, Érica, com tanto medo, que tem gente que dá até casa, carro, o salário inteiro. Porque quando o pastor ou alguém que está ali na frente fala, Deus mandou, ali você treme. Você não quer ser morto? Você não quer ser castigado? Às vezes, quando eu estava lá dentro, eu ouvia assim: olha, se você não fizer isso, Deus vai ferir a pessoa que você mais ama. A pessoa caía. Já ia lá na frente, já pegava o que tinha e toma. Quantas vezes eu não vi pessoas ali dentro que tinha dinheiro só para comprar um botijão de gás? O pastor olhar para a pessoa e diz: você, Deus manda você ofertar. Deus está mandando você tirar tudo que você tem dentro da sua bolsa agora. Tudo. Que ele vai te dar 3 vezes mais.
ai de você, se você fechar a mão para Deus. Aí, essa irmãzinha, que eu não vou falar o nome dela, ela já se foi hoje. Ela foi lá, pegou o dinheiro do gás dela, deu lá na frente. Ela tinha certeza que Deus ia dar 3 vezes mais, mas não deu. Não deu. Ela ficou sem gás, ela passou fome, ela comia na igreja. Às vezes, algumas coisas que faziam lá, às vezes traziam pão, né? Bolacha, ela comia isso. Até a hora que ela recebeu de novo, para ela poder comprar o gás. Dinheiro da água, da luz, ela ia lá na frente entregar. Porque o infeliz vou falar assim, o infeliz do pastor, ele sabia quando os aposentados recebiam. E sempre era a mesma coisa. E sempre usava essa passagem de Ananias e Safira. Se você está bitolado ali dentro, Érica, e o pastor prega um negócio desse aqui para você, você fica apavorado, você não quer morrer. Exatamente. Deus está olhando dentro da sua carteira, Érica. Deus está olhando dentro da sua boca. Pura manipulação, lavagem cerebral que fazem nessas pessoas. E o pior, são pessoas geralmente carentes, né, de conhecimento. A humanidade, ela perece por falta de conhecimento. Isso é fato. Boa parte da humanidade perece por falta de conhecimento. Então, são pessoas Exato. carentes de conhecimento. Conheço muitos assim. E pessoas, às vezes, que ganham um salário mínimo, mas tem que dar aquele dízimo, e se não der, nossa, é um pecado mortal. Isso. Então, assim, eles entram na mente dessas pessoas, eles dominam a mente, porque atualmente a gente, na verdade, sempre, né, a guerra principal, ela foi mental, ela é mental. É pelo controle da sua mente. Então, de fato, o conhecimento é o que liberta, né? Não é religião, não é nada contra quem tem sua. Você é contra a religião, eu sou contra manipulação, eu sou contra essas crenças que te limitam. Só isso. Mas, assim, você pode estar ali no culto, como eu falei, numa missa, mas com conhecimento, estudando, vem observando de fato o que está acontecendo. E outra, deixa de idolatrar. É o grande problema da humanidade, sempre procurando deuses, sempre procurando idolatrar. É esse o problema. Aí não evolui, não consegue evoluir consciencialmente por conta disso, não consegue avançar em níveis maiores. Vós sois deuses. Para mim, a principal mensagem foi essa. Ou seja, nós temos a divindade dentro de nós. E esse dom divino, ele vem das nossas mentes, ele não vem de um poder superior. E se a gente não tomar de conta da nossa mente, desse poder divino, alguém vai tomar, e é o que vem acontecendo, né? Porque a guerra, ela é mental, é pela sua mente. Entendeu? Então, assim, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Mudou alguma coisa, gente? Né? É o que é dito hoje em dia. Mudou algo, então sempre foi isso. Você não vai ter nada. Eles estão colocando em prática já isso, né? E, enfim, é observar essa galerinha que se reúne para tratar dessas questões e que se acham acima da humanidade, os que controlam, e sempre foi o mesmo lema. E a humanidade sempre caindo, não assume a sua divindade e fica ali atrás de adorar fulano, adorar cicrano, né? E eu tenho que acender vela para isso, para aquilo, enfim, é complicado, é uma questão complicada, aí vai depender de cada um, né? E Exatamente. lembrando que a consciência individual, ela vai formar, que na verdade é uma só, vai formar o coletivo. E essa consciência coletiva, ela é muito importante para a gente mudar a realidade. Senão não vai mudar, vai piorar, piorar, piorar. Por quê? Porque a humanidade ressoa com isso. Se ela ressoa com essa situação, ela vai continuar, vai perdurar em várias gerações. Infelizmente.
E a gente pode notar que isso, a gente vem arrastando isso desde o Império Romano, desde quando surgiu o Jesus romano, não é? Que era Tito, desde essa época, que ele mandava vender tudo para seguir a ele. Né? A pessoa não ia precisar, viu? Vocês não vão precisar disso no céu. É o que acontece hoje. Vocês não vão precisar disso no céu. Então vocês têm que ajudar a casa do Senhor. Ajuda a casa do Senhor. É necessário para a obra crescer, para a gente ganhar mais vidas para Deus. Mas aí você olha a vida do pastor, o pastor está lá com um carrão parado na porta da igreja, ele só está enriquecendo com o dinheiro dos fiéis, e os fiéis só empobrecendo. Por quê? Porque está dando o dinheiro deles, dele para o pastor. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Certa vez eu via, eu comecei a notar isso, porque eu fui para a igreja meio que arrastada, né? Para fazer o bolso da família. Então eu olhava coisas que eu falava, caramba, ficava notando o pastor se enriquecendo e aquelas pessoas na igreja só na miséria. E era só, não, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer. Eu olhava para um lado, via algum morrer, olhava para o outro, via outro passando fome. Aí uma vez, como eu trabalhava no meio, uma vez chegou uma pessoa, uma mulher, e falou, pastor, precisava de uma cesta básica que eu estou passando necessidade. Ele disse assim, olha, irmã, infelizmente a gente não pode ajudar. E você precisa entender que a casa de Deus não é uma casa de caridade. E naquele momento eu falei, opa, mas é uma casa de caridade. É por isso que nem se paga imposto de igreja, porque é uma casa de caridade. Então ali eu comecei a abrir meus olhos, comecei a pensar, olha, eu não estou nem aí o que minha família vai dizer. Está na hora de eu cair fora disso aqui, porque isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui é pura política. Infelizmente, é um local, a igreja hoje, as igrejas hoje, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. As igrejas hoje é palco político. Quando um político precisa se eleger, ele vai lá no pastor. Já vi isso. Quando ele quer voto, ele vai lá no pastor. E o pastor vai ajudar, porque ele vai falar lá em cima do púlpito. Olha aqui, meus irmãos, eu já vi isso, eu vivi isso. Olha aqui, meus irmãos, Deus manda dizer que ele vai enviar um homem de Deus para dirigir a cidade ou para governar o país. Esse é o fulano de tal. A igreja em peso vota naquele fulano. Então, a igreja, o cristianismo foi feito para isso. O cristianismo é um palco político. Não tem nada de santidade. Não tem nada de Deus. Ali é Deus, a deidade ali é o seu pastor. Você não está seguindo a Deus nenhum, não. Você está seguindo o seu pastor. É igual a Bíblia. Quem segue a Bíblia não está seguindo os mandamentos de Deus, nada. É Paulo. Você está seguindo as doutrinas e os mandamentos de Paulo, dos apóstolos. E outra coisa, outro fato importante, os evangelhos apócrifos. Quer dizer, a importância, as informações que tem ali. Porque quando você começa a ler os apócrifos, gente, é impressionante. A Lindy já apresentou alguns estudos sobre isso, citou já vários livros apócrifos, os que sobraram, o que eles mandaram destruir na época. Eles mandaram destruir todos, quando houve julgamento lá, porque foram evangelhos julgados. Quando eles resolveram, o Império Romano resolveu criar a Bíblia para evitar que o Império se dividisse, porque foi outro jogo político aquilo ali. Usaram, aí veio a figura de Jesus, enfim, usaram ali, porque o próprio Jesus em si, ele não deixou nenhuma religião escrita. Eles utilizaram a imagem dele ali, o símbolo que ele representou, para criar, fundar essa religião. E se deificaram.
E outra, esconderam esses evangelhos que eles acharam por bem, porque contém certas verdades ali. Vamos tirar, vamos esconder. A sorte é que alguns monges conseguiram salvar esses manuscritos que foram encontrados ali no Egito, na Hammadi, e naquela caverna, e fora que o cara que encontrou ainda vendeu vários desses documentos, trocou por comida. Outros, a sogra do cara que encontrou, era, eu esqueci o que é que ele fazia, acho que ele era um pastor. Pastor, Era assim, pastor. cuidava dos animais. A sogra do cara queimou uma parte. Então, assim, a gente tem fragmentos, restos. E esses restos, como a Lindy já vem falando, estudando, tem informações impressionantes, informações que mudam a religião que eles criaram em si. E ninguém se preocupa em estudar. Ninguém lê, nem a Bíblia o pessoal lê. O pessoal que se diz mais cristão, desculpa falar, eles não conhecem a Bíblia, porque as histórias que a Lindy ela leu de frente para trás, de trás para frente, várias vezes. Ela se dedica a isso, à pesquisa dela. Estuda, investiga, porque os cristãos eles não se interessam em investigar, pelo visto. Porque as coisas que estão ali, gente, são graves, eu acho graves. Né? Tem crimes descritos ali. Mas, assim, cada um vai investigar. Ela está citando aqui vários livros, né? Só lembrando, de historiadores da época que influenciaram o Novo Testamento, correlacionando com versículos e capítulos bíblicos. Então, ela está dando, assim, como é que eu posso dizer, todo o conteúdo nas mãos, nas nossas mãos, para que a gente faça a nossa investigação. Né? Ah, ela está falando isso, tá lá na Bíblia? O pior que está lá na Bíblia. Eu fico impressionada com isso. Lindy, só olhar aqui o chat. Boa noite, pessoal que está entrando. Eu acho que foi a Cielma comentou algo aqui, ó, que eu amei. Eu assino embaixo. Sempre que alguém vem em nome de Deus, a humanidade é feita de trouxa. Exatamente. Aí eu volto lá para a Suméria, 5, 6 mil anos antes de Cristo. Egito. Aonde mais? Até na Ilha de Páscoa. Vamos pegar as mitologias ao redor do mundo, de todas as culturas. Se quiser, eu estou fazendo um compilado sobre isso, para falar exatamente desses ditos deuses, dessas pessoas antediluvianas que vieram após o grande cataclismo, os remanescentes, e a forma como eles nos influenciaram. Eu estou fazendo um estudo, e em breve estará esse curso, um curso sobre isso, lá no site da revista Enigmas. Então, assim, esses deuses, essa questão dessas deidades, ó, isso isso é de antes da Bíblia. Sempre vem, e vem vendo, tem tido uma reprodução de tudo isso. Então, sempre que alguém vem em nome de Deus, a humanidade é feita de trouxa. Você resumiu simplesmente tudo. E é isso que acontece. As pessoas procuram o dom divino, tá dentro, não tá fora. Elas procuram deuses fora, o Deus fora, porque aquele ali descrito na Bíblia, ali não é o Deus. Sinto muito, mas ali, para mim, não é. A Érica é ateia? Não, não sou. Nem eu, nem a própria Lindy. A nossa concepção de Deus é realmente diferente do que é colocado nas religiões. Né? Um Deus que não é onipresente, onisciente, porque o Deus bíblico ele não é nada disso, é só ler. Ai, será, Érica? Estudar, né? Pesquisar, investigar, para entender tudo isso. Então, e cada um tirar suas conclusões, porque à medida que os relatos vão vindo e as evidências, eu fico cada vez mais impressionada com tudo isso. E é algo que você vê aí os seguidores, né? Roma segue firme e forte, o Vaticano ali continua a mesma dominação que vem lá da família da dinastia Flaviana ali em Roma. Entra na igreja, empobrece, eles dizem que é aprovação. Tudo, nada é culpa da pessoa. E olha, é uma aprovação, ou então é o diabo, né? Sendo que, gente, diabo, anjo, essas coisas na minha mente nem existem, sabe? Isso para mim ó, da mente da pessoa mesmo. Aí tem outra pergunta aqui. Jesus não deixou nada escrito, quem escreveu foi seus apóstolos, eram 12, cada um com a sua interpretação. Mais tarde veio as religiões, aonde deu toda a confusão, né?
De fato, assim, o próprio, se você vê a própria história, é como eu falo, a questão da consciência crística, que é um outro nível, uma elevação de nível consciencial, aí é outra história, né? Um estado de iluminação. Mas essa história que montaram, esse personagem que montaram, que criaram, para fundar religiões em cima dele, aí realmente a gente tem que abrir o olho, porque a religião, assim como a política, é uma tática de manipulação. É o que sempre ocorreu ao longo da história. Você vê a história russa, nossa, tem muito jogo religioso e político ali dentro. E até hoje, essa situação hoje atual, o cristianismo ortodoxo lá dentro, fortíssimo. Você vê eu não vou entrar nessa história russa aqui, mesmo porque eu não quero problemas, e não faz parte do tema, mas você vê o Vladimir Putin e o outro lá, ai, Zelensky, o herói, né? E grande herói, é, assim, para não dizer o contrário, né? Usar a população de escudo, enfim. Os dois lá, os dois caras, pousando de deuses salvadores, no dia da Páscoa lá deles, porque o cristianismo ortodoxo, o domingo de Páscoa dele é diferente do cristianismo normal. Então eu vi uma cena assim que eu fiquei impressionada, acho que eu comentei com você, Lindy. Na Páscoa lá deles, né, ambos comemorando, né, e o Vladimir Putin discursando e tal, aquela coisa, dentro de uma igreja belíssima de ouro, né? Lógico, de ouro. E atrás dele, ele discursando e tudo, atrás dele tinha uma imagem. De quem era a imagem? Jesus Cristo. O Zelensky, Santo Zelensky também, lá do outro lado, discursando e tal, dentro de uma igreja em Kiev. Atrás dele, a imagem de Cristo também, de Jesus Cristo. É um símbolo que vem sendo usado por esses caras, entendeu? Para manipular, para dominar. Essa é a verdade. Porque o cara tá ali, ao mesmo tempo que ele tá ali, Jesus Cristo, pousando de Salvador também, utilizando-se daquele símbolo de amor incondicional, né, e tudo mais. Ele está ali pedindo dinheiro para financiar o exército dele. Não é para matar a fome do povo lá que está sendo massacrado, não. É para financiar o exército dele. Que, inclusive, não vou falar, é melhor eu não entrar nesses. Porque podem até derrubar essa live e eu não quero. Acalmar os ânimos, é porque quando eu começo a falar desse assunto, pessoal, tem algumas verdades que dá vontade da gente falar mesmo, sabe? Quem estuda e quem pesquisa de verdade sabe o que está acontecendo. Então, seguir de forma cega uma religião, estar alienado dessa forma é triste. E aí a pessoa não avança, não evolui consciencialmente, fica ali limitado, né, naquela religião e tal. E a gente, quando começa a estudar a religião mesmo, vê que tem grandes falhas, grandes narrativas ali criadas para manipular a humanidade, que continua caindo porque ressoa com isso, é como eu falei, ressoa. A questão do ressoar, nós somos frequência, um misto de frequências, vibrações, e o ressoar, isso é muito importante. Ele interfere, nos faz criar toda essa realidade baseado nisso, em tudo que a gente ressoa. Lindy, pode continuar. Comecei a falar aqui. Então, eu ouvi que alguém falou aí sobre os 12 apóstolos, né? Que Jesus não falou nada, mas quem falou foi os apóstolos. Pois é, os apóstolos nem existem. Você sabe o que significa os 12 apóstolos, que não são apóstolos nada? São 12 íons, que fala, que é do gnosticismo, né? A luz, né? Significa algo relacionado a isso. É igual Jesus. Jesus, ele era um símbolo gnóstico, né? Uma simbologia. Por isso que o Roma quis queimar tudo, porque eles queriam inventar. O que acontece? Naquela época, os judeus estavam esperando um Messias guerreiro que viesse guerrear com eles, porque eles não queriam pagar impostos. Então, eles precisavam de um Messias que desse ali um veredito ali final naquela história.
Então, Roma, sabendo disso, sabia que não, eles não iam conseguir tirar nada deles, então eles inventaram esse Jesus. Da onde veio esse Jesus? Dos livros apócrifos. Eles pegaram toda essa simbologia e jogaram. Os 12 apóstolos são 12 íons. E veja só, que interessante, que tem os 12 Césares, né? 12 apóstolos e 12 Césares. Então, mas quem são esses apóstolos bíblicos, então? Era aquela panelinha que estava ali, Eusébio de Cesareia, Agostinho, e mais uns outros que eu até disse em lives anteriores que estavam ali naquele grupo. Então, eles contam essa história. Não tem apóstolo Pedro, apóstolo isso, apóstolo daquilo. São pessoas com nome diferente. São pessoas do meio deles com nome diferente. Mas então quer dizer que eles não viveu aquilo? Viveu. Porque aquilo, com certeza, deveria ser uma pessoa mesmo. É esse Marcos, vamos dizer, João, que eles colocam aqui, que viu Jesus, que estava com Jesus, e que ele foi apóstolo de Jesus, pode ter sido existido sim, mas com outro nome. Não tem nada de 12 apóstolos, era 12 homens, eles tiraram isso dos livros apócrifos. Infelizmente, essa é a realidade. Né? A Bíblia não é um livro sagrado, ela é um conto, um compilado de histórias de Teotônio, Joséfo, Tácito, e até mesmo de Eusébio. Eusébio de Cesareia faz parte ali. Tenho certeza que ele pegou livros apócrifos, como aquelas coisas lindas que Jesus fala, né? Aquela passagem lá da montanha, aqueles ensinamentos. Ele pegou tudo dos livros apócrifos. Eusébio de Cesareia era um canalha. Agostinho também, que hoje é um deus, né? Padeificado. Então foram eles que fizeram isso com vocês, conosco. E vai continuar, porque infelizmente as pessoas hoje em dia são assim, ó. Se eu ou Érica disser, olha, nós tivemos aqui vamos dizer, um ser poderoso, aí canonizamos o Astaxerã. Essas pessoas são santas. Mas a gente vai ter tantos seguidores. Canalizar o Akhenaton. Tem gente canalizando aquele lá, o Akhenaton. O que mais? Que ele só canaliza gente famosa, né? Ainda tem isso. Exatamente. E o que vai acontecer? O próprio povo vai nos deificar. Nós vamos virar deusas. Então, enquanto o povo não enxergar que o ser humano não é nada de Deus, o ser humano é falho, porque quando você diz, eu sou de Deus, você já limitou. Deus existe. Existe, mas quem é Deus para você? Se você falar quem é Deus, limitou ele. Então ele não é um Deus. Deus, vamos supor, aquela energia, quando você vai dizer Deus, eu acredito em Deus, ou Deus é bom, Deus é Deus, Deus aqui, você limitou. Então vamos dizer uma energia. Quando você fala energia, ela não tem limite. Isso não tem limite. Eu acredito nisso. Em algo sem limite. Porque quando você coloca o título de Deus, você cortou no meio. Ela está limitada ali. Está limitada. Não é? Então a gente vê o Deus da Bíblia que o cara tem ciúme. O cara, ele não enxerga além de nada. Ele precisa provar alguém. Se alguém gosta dele ou não, se é fiel a ele ou não. Então a gente vê que na Bíblia o Deus, ele é completamente limitado. Ele é um ser humano estúpido. Distorcido, né? Aquela visão de Deus ali é distorcido total. Você vê o Velho Testamento, que há várias cópias ali, são cópias de textos bem mais antigos, escritos milênios antes da Bíblia, textos mesopotâmicos, muito, o próprio dilúvio, né? Foi retirado dali.
assim como várias, a questão de Adão e Eva. O Velho Testamento é basicamente, boa parte, uma compilação de textos bem mais antigos. Houve uma influência ali. A questão do Deus bíblico também, se você parar, até quem é leigo nessa área da arqueologia bíblica, como eu, que além de que realmente pesquisa sobre o assunto, eu estou aprendendo com ela, e porque ela é especialista nessa área. Mesmo, e você pega ali o Antigo Testamento, eu muitas vezes utilizo a Bíblia até de forma investigativa, como você, Lindy, para estudar mesmo. É interessante a gente ter, até para estudar, para comparar, correlacionar, como a Lindy vem fazendo com outros livros. E você olha para o Velho Testamento e vê aquela figura, né? Aquela figura que é baseada em deidades de outras mitologias. Aí o Novo Testamento, a gente chega lá, tem outro Deus ali com características, exatamente, Deus com características humanas. A Selma arrasando nos comentários, é isso mesmo. E assim, você vê características de várias pessoas da história, vários imperadores romanos, né, esses flavianos que a Lindy fez todo um levantamento sobre eles, né, vocês podem estar vendo nas lives anteriores. Então, isso é sério. Eu considero isso muito grave, porque você vê que é uma ferramenta que foi utilizada, que vem sendo utilizada para manipulação. E se você tenta mostrar o conhecimento em cima disso tudo, você ainda é perseguido. Você é perseguido, como a Lindy, eu já vi várias vezes acontecer de pessoas agredirem, atrás de agredir verbalmente. Isso não se faz, principalmente quem está ali investigando, trazendo conhecimento. Enfim, é uma questão de consciência de cada um, né? E eu acho que o ego, né, das pessoas, às vezes, acaba que exacerbando, não consegue separar uma coisa da outra, e o ego entra ali com tudo e vira algo pessoal, né? A desconstrução dói, né? A A desconstrução desconstrução dói. é uma lástima, ela dói. Porque vamos supor, você é criado, cresceu no meio daquilo, você acredita naquilo, daqui a pouco chega uma pessoa e fala para você, não, é mentira, e te dá todos os bancos de dados, joga no seu colo. Aquilo é um tapa que você leva na fuça. Você fala, não, eu não vou acatar isso de jeito nenhum, não, não pode. Onde já se viu a pessoa vir falar, não quero nem saber. Então, o que acontece? A pessoa, ao invés dela ir atrás, o primeiro momento dela, ela vai te agredir. Mas ela vai começar a criar aqui alguma coisa. Mas o primeiro Sim. momento, te agredir, porque ela não aceita. Né? Então, é terrível. Mas E, foi isso que eu estou hoje passar para vocês. Acho que e o nosso assim, tempo é América. com certeza, deixa eu olhar aqui, Lindy, nossa, gente, quase 1 hora e meia de live, a Lindy ainda vai trabalhar, né, e tudo. E assim, só lembrando assim que é uma sequência, a gente deu início, a Lindy está dando início aqui a uma nova série, A Face Oculta do Cristianismo, onde ela vai trazer esses livros desses historiadores, correlação da época, né? Da época da fundação, da criação do Novo Testamento, apócrifos também, e vai fazer todo esse trabalho eu considero um trabalho assim de formiguinha, um trabalho complicado de fazer, não é todo mundo, e ela está fazendo esse trabalho de correlacionar todos esses estudos e vai ficar trazendo aqui em várias partes. Hoje foi a parte um e possivelmente na próxima quarta-feira, não é isso, Lindy? Ou se não, às vezes não dá para fazer quartas-feiras seguidas. Aí a gente faz 15 dias, né? Depois a gente de quarta de hoje a 15 dias. A última foi de hoje a 15 dias atrás, se eu não me engano. Mas se der para continuar na próxima quarta, eu vou estar avisando, divulgando nos grupos de estudos, divulgando aqui no Instagram. Tá, ok, pessoal? E sigam lá o Instagram da Lindy, que tá aparecendo aí para vocês. Ela tem o Instagram pessoal dela, Lindy Barbosinha, e tem o Instagram Face do Cristianismo, onde ela posta estudos, enfim. E tem o YouTube dela também, tá bom? A Face do Cristianismo. Falando em YouTube, tem o YouTube aqui do canal Arqueologia com Érica, também que foi criado há pouco tempo lá no YouTube, pessoal. Quem ainda não segue,
começa a ver lá que tem muito estudo, é, muito material bacana, e à medida que o canal lá for desenvolvendo, eu quero levar mais estudos, assim, mais aprofundados, estudos maiores. No momento que ele está em processo de crescimento, não compensa colocar tanta coisa lá. Mas à medida que for crescendo, vou explanar diversos livros, livros que eu utilizo em minhas pesquisas, geralmente livros em outros idiomas, inglês, francês, e as pessoas reclamam que você só coloca livros em outros idiomas, tal, e eu quero explanar esses livros lá para vocês, livros que eu traduzo, enfim. E lives também, pretendo, quando tiver já um númerozinho maior, bem maior, a gente fazer lives, levar vários amigos, inclusive o Rômulo, a gente, olha, sempre arrasando. Parabéns, meninas superpoderosas. O Rômulo também é uma pessoa que pesquisa muito, ele é médico e músico também, e se dedica a várias áreas do conhecimento. Aqui não tem ninguém que se dedique só a uma área, né? Eu também sou da área da saúde, me dedico à arqueologia atualmente também, a Lindy também. Então, assim, procuramos adentrar nesses conhecimentos. Em breve o Rômulo vai estar fazendo uma live aqui também com a gente, trazendo um vasto conhecimento que ele tem na área da arqueologia também. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Se vocês puderem estar divulgando, compartilhando esse conhecimento, vai ficar gravado. Compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, mesmo que a pessoa ache ruim, vem falar mal do cristianismo, mas é como a Lindy falou, por mais que ela se chateie inicialmente, é como plantar uma sementinha ali na mente dela. E quem sabe essa semente ela vai desenvolver, ela vai germinar. E outra, é um conhecimento com embasamento. Porque quando é um conhecimento que não tem embasamento, que não tem banco de dados, quais são os bancos de dados? A gente citou vários. Vários, vou colocar a capa do livro novamente. A Lindy vai já falar um resumo da bibliografia que ela usou. Aqui esse livro, pessoal, Messias de César, do Joseph Atwill. Quem não anotou, anota. O livro só tem em inglês, mas é uma grande fonte, um grande estudioso, pesquisador nessa área. Ele vai falar da famíliazinha que a gente falou aqui, que a gente vem falando, os flavianos, né? E tudo gente boa, esses flavianos. Enfim, e a Lindy cita novamente assim alguma. Ela citou vários capítulos, versículos que é importante. É importante assim anotar. Quem não anotou, depois vê a live de novo, anota e diz aí a bibliografia para o pessoal. Olha, vocês vão procurar lá pelo livro do Suetônio, Os Doze Césares, o Dio, que o livro dele cadê aqui? Deu um branco, cadê? Bom, vamos lá. Guerra dos Judeus, Joséfo. Tácito, com o livro dele História. E o Dio com o livro dele. Cadê? Ih, gente. Vocês vão ter que voltar à live anterior. Volta depois na live, porque eu não lembro do Dio. O livro dele, como que era o nome E agora? eu vou deixar, pessoal, na descrição da live que vai ficar gravada. Eu sempre coloco a bibliografia, os bancos de dados, porque eles são muito importantes para cada um fazer a sua investigação. Então, eu vou deixar na descrição. Eu sempre coloco bibliografia utilizada no estudo. E eu vou deixar lá, Lindy, se você puder, logo depois que a gente encerrar aqui, escreve no WhatsApp só os nomes que aí eu pego e coloco aqui. Encontrei aqui, Dio, Histórias Romanas. Histórias Romanas. O nome do autor é O Dio, Dio. D-I-O. 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 Dio, certo. E deixa eu ver História... se tem mais alguma coisa que a Sandra falou. Muito pertinente essa visão. Grata por tudo. Por isso tem que ter sangue no olho e coragem para falar a verdade. Parabéns a vocês. Obrigada. E assim, tem muitos pesquisadores fazendo isso, se pronunciando, tendo a coragem de falar certas verdades que vão além desse básico que a humanidade aceita. E eu admiro muito essas pessoas e elas sempre estão me inspirando também, inspirando a gente a falar certas verdades. Inclusive, dentro da arqueologia, eu sempre gosto, né, de trazer algumas questões que vão além do normal.
que desafiam, inclusive, alguns conhecimentos e doutrinas acadêmicas, né? E isso é bacana, você não está limitado, sair da caixa, pensar fora da caixa, não ficar só ali. E outra, evitem cair nessas historinhas, nessas manipulações, que inclusive tem muito dentro da arqueologia, porque tem muita crença dentro da arqueologia. Ai, crença nisso, ai, crença naquilo, e começa a endeusar, enfim, ter esse cuidado, né? Buscar evidências, embasamento, fatos, né? De onde vem isso? Ah, fulano falou isso, cadê as provas? Cadê as evidências, né? E aguardando, lógico, né? Esses resultados e tudo, porque eu vejo que tem muita gente que cai em cada narrativa que é impressionante. É aquela questão do ressoar. Ressoa com aquilo e acredita e pronto. Então é isso, pessoal. Lindy, muitíssimo obrigada por mais uma grande live. Deixe suas considerações finais para o pessoal. Eu quero agradecer a todos que participou e a todos que vai assistir ainda. Um abraço para o Rômulo, para a Sandra, para o João, que comentaram aí, e para outros também que entraram aí, eu não vi, né? E até a próxima live. Obrigado, Érica, pela oportunidade, por estar aqui, né? Fazendo esse trabalho contigo, um trabalho que eu gosto demais. Obrigado e até a próxima. Obrigada a você, Lindy, mais uma super live. Você faz esse trabalho com coragem e excelência. Parabéns pelo discernimento sempre. Parabéns por esta mente continuar e continua sempre assim. E obrigada, pessoal. Um abraço para todo mundo. Vai ficar gravada a live. Compartilhem com todo mundo. E até a nossa próxima live, tá ok? Tchau, tchau. Boa noite. Até! Até.